A chegada do misterioso aliado traz uma nova esperança para os Albuquerque. Mas Álvaro, do outro lado, começa a intensificar sua ofensiva, disposto a destruir tudo o que Henrique construiu. Quem é o homem que veio ajudar a família? Ele realmente é confiável? E como Gabriel lidará com a ameaça que agora envolve Isadora? Prepare-se para um próximo capítulo cheio de tensão, alianças inesperadas e escolhas difíceis que poderão mudar o destino dos Albuquerque para sempre. A verdade escondida. A aurora tingia o céu com tons de rosa e dourado quando Henrique se levantou, ainda atordoado pelos eventos da noite anterior. A pedra que atravessara a janela, o bilhete ameaçador e a chegada do misterioso aliado, Roberto, não saíam de sua mente. Na mesa da cozinha, um silêncio pesado pairava enquanto a família começava o dia. Gabriel, de braços cruzados, evitava o olhar do pai, ainda magoado pelas revelações. Isadora, sentada ao lado de Gabriel, segurava a mão dele, tentando transmitir conforto em meio ao caos. Luciana, com olheiras profundas, preparava café, seus movimentos automáticos revelando seu estado de nervos. Roberto, o homem que prometera ajuda, estava sentado em um canto, observando a cena. Ele parecia deslocado, mas sua presença exalava autoridade. Quando Henrique finalmente quebrou o silêncio, sua voz estava rouca, mas firme. Precisamos conversar. Todos. É hora de enfrentarmos isso juntos. Gabriel soltou um riso sarcástico. Agora quer falar de união? Depois de anos escondendo o que somos e colocando todos nós em perigo, Henrique suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu sei que errei, Gabriel, mas fiz o que fiz para proteger vocês. Roberto interveio com uma voz calma, mas carregada de experiência. Não é hora para acusações. A situação é grave. Henrique, você precisa contar tudo. Cada detalhe. As memórias do passado. Henrique começou a falar, sua voz oscilando entre arrependimento e determinação. Ele contou sobre seu envolvimento com uma organização criminosa na juventude. Um erro que parecia pequeno na época, mas que cresceu como uma sombra sobre sua vida. Ele revelou como havia testemunhado algo que não devia. Um esquema milionário de tráfico de armas. E como, ao se afastar, se tornará um alvo. Pensei que, ao mudar de país, poderia deixar isso para trás. Que nunca nos encontrariam. Marina o interrompeu, lágrimas nos olhos. E você achou certo esconder isso de mim? Deixar que eu construísse uma família sem saber o perigo que corríamos? Henrique abaixou a cabeça, incapaz de encarar a esposa. Eu só queria uma vida normal. Para vocês. Para nós. Gabriel, no entanto, parecia mais agitado a cada palavra. Ele bateu as mãos na mesa, fazendo as xícaras tremerem. E agora? O que vamos fazer? Fingir que nada aconteceu enquanto eles nos caçam como animais? Roberto se levantou, impondo sua presença. Não estamos sozinhos. Eu vim porque Henrique me pediu ajuda anos atrás. Sabia que esse dia poderia chegar. Tenho contatos, pessoas que podem nos proteger. Mas precisamos agir rápido. Amores e conflitos. Enquanto as estratégias eram discutidas, Gabriel saiu de casa, incapaz de lidar com a situação. Isadora o seguiu, preocupada. No quintal, Gabriel finalmente desabou, sua fachada de raiva desmoronando em lágrimas. Eu não sei o que fazer, Isa. Minha família está em perigo, e eu sinto que tudo está desmoronando. Isadora o abraçou, apertando-o com força. Nós vamos passar por isso juntos, Gabriel. Eu estou com você, não importa o que aconteça. Mas, naquele momento, Isadora também carregava um segredo. Ela vinha recebendo mensagens estranhas há semanas. Mensagens que a alertavam sobre Henrique. Ela não sabia se devia contar a Gabriel, mas o medo de piorar a situação a fazia hesitar. Enquanto isso, na casa, Luciana tentava manter a calma enquanto ajudava Roberto a preparar o próximo passo. Henrique, por outro lado, sentia o peso do mundo em seus ombros. Cada decisão que tomava parecia trazer mais problemas para sua família. O passado retorna. No final da tarde, uma nova ameaça chegou. Uma mensagem de voz foi deixada no telefone de Henrique. Uma voz fria e calculada do outro lado da linha. Achou que podia se esconder? Henrique, estamos mais perto do que imagina. Prepare-se para pagar suas dívidas. Ao ouvir isso, Roberto pegou o telefone e começou a analisar a mensagem. Ele parecia preocupado,
mas também determinado. Eles estão blefando, mas não podemos subestimá-los. Henrique, você sabe quem está por trás disso? Henrique hesitou antes de responder. Acho que é Miguel. Ele era o braço direito do chefe, mas sempre quis tomar o controle. Se ele está atrás de mim, significa que subiu de posição. Roberto assentiu, já formando um plano em sua mente. Se é Miguel, sabemos como lidar com ele, mas precisamos de provas. Algo que nos dê vantagem. Uma decisão arriscada. Naquela noite, a família se reuniu para discutir o que fariam a seguir. Roberto sugeriu que mudassem novamente, mas Gabriel se opôs veementemente. Fugir não é a solução. Eles nos encontrarão, não importa onde estejamos. Precisamos enfrentá-los. Henrique olhou para o filho, vendo nele uma determinação que nunca havia notado antes. Você está certo, Gabriel, mas precisamos ser inteligentes. Não podemos colocar mais ninguém em perigo. Foi então que Isadora, finalmente, decidiu falar sobre as mensagens que vinha recebendo. Quando mostrou os textos para Roberto, ele ficou ainda mais preocupado. Isso confirma que eles estão nos monitorando de perto. Precisamos agir rápido. A família decidiu que Roberto faria contato com seus aliados para obter proteção, enquanto Henrique tentaria reunir provas contra Miguel. Mas, no fundo, todos sabiam que estavam entrando em uma batalha perigosa, onde qualquer erro poderia ser fatal. Na manhã seguinte, enquanto Roberto saía para se encontrar com seus contatos, Gabriel e Henrique começaram a planejar o próximo passo. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, um carro preto estacionou em frente à casa. 2 homens desceram, armados e com expressões ameaçadoras. A tensão atingiu o ápice. Estava claro que a luta havia chegado à porta da família Albuquerque. Como eles reagiriam? Será que conseguiriam superar essa ameaça crescente? Noite de decisões e revelações. Era uma noite sem estrelas, e a escuridão parecia refletir o clima dentro da casa dos Albuquerque. Henrique, Gabriel, Luciana e Roberto estavam reunidos na sala, mas o ambiente carregava uma tensão sufocante. As últimas horas tinham sido marcadas por descobertas e ameaças que abalavam a estrutura da família. Henrique olhava para seus filhos, o rosto cansado e marcado pela culpa. Gabriel, com os braços cruzados e a mandíbula tensa, ainda processava tudo o que havia descoberto. Luciana, sempre a mediadora, parecia estar em um misto de preocupação e determinação. Roberto, por sua vez, mantinha-se sério e atento, como alguém que sabia mais do que dizia. A conversa havia estagnado após o relato de Henrique sobre seu envolvimento com um grupo perigoso no passado, algo que ele havia feito para salvar sua família de um colapso financeiro. Mas o preço dessa escolha estava finalmente sendo cobrado. Não há mais como fugir disso, disse Henrique, quebrando o silêncio. Eles querem algo que eu não posso dar. E, agora, estão vindo atrás de todos nós. Marina, sempre calma, aproximou-se do pai e colocou uma mão sobre seu ombro. Pai, não podemos enfrentar isso sozinhos. Precisamos de ajuda. Gabriel, que estava prestes a explodir de raiva, finalmente cedeu ao peso da situação. E quem vai nos ajudar? A polícia. Eles não podem fazer nada contra esse tipo de gente. O jovem olhou para Roberto, que até então havia falado pouco, e perguntou: E você? Por que está aqui? O que você realmente sabe sobre tudo isso? Roberto levantou-se devagar, como alguém que carrega um fardo há muito tempo. Eu estava envolvido com esses homens há muitos anos. Saí quando percebi o quão perigosos eles eram. Mas sair não é algo que eles permitem facilmente. Desde então, venho me escondendo e tentando consertar os erros do meu passado. Quando soube que sua família estava envolvida, eu sabia que tinha que ajudar. Essa revelação foi um golpe para Gabriel, que agora via Roberto sob uma nova luz. Então, você é como meu pai, ele disse, com um tom de acusação. Você também tomou decisões ruins e agora está tentando corrigir as coisas às nossas custas. Roberto não recuou diante da acusação. Sim, cometi erros, mas não sou a mesma pessoa. Estou aqui porque acredito que sua família tem uma chance de superar isso, e eu quero ajudar. Enquanto a conversa seguia, a tensão foi interrompida pelo som de pneus na rua. Luciana correu para a janela e viu o carro preto novamente, estacionado na esquina. Eles estão aqui, disse ela, com a voz trêmula. Todos na sala pararam,
o ar tornando-se ainda mais pesado. Henrique fechou os olhos, como se estivesse tentando encontrar força dentro de si. Precisamos agir agora, ele disse, com firmeza. Não podemos esperar que eles tomem a iniciativa. Roberto pegou o mapa que haviam analisado antes e colocou-o sobre a mesa. Eles sabem onde vocês moram. Precisamos sair daqui e encontrar um lugar seguro. Mas também precisamos enviar uma mensagem de que não somos um alvo fácil. Henrique concordou. Marina, você e Gabriel precisam ir para a casa de Isadora. É o único lugar onde eles não vão procurar por vocês. Eu e Roberto vamos tentar distrair esses homens e ganhar tempo. Gabriel hesitou. Não vou deixar vocês aqui. Se estamos nisso juntos, vamos enfrentar isso juntos. Mas Marina, sempre a voz da razão, segurou o braço do irmão. Gabriel, confie no nosso pai. Ele sabe o que está fazendo. Com relutância, Gabriel concordou, mas a dor de deixar o pai e Roberto para trás era evidente. Enquanto Marina e Gabriel se preparavam para sair, Roberto passou a Henrique um pequeno rádio comunicador. Use isso para nos manter em contato. Qualquer coisa que aconteça, avise imediatamente. Henrique assentiu, o semblante sério. Prometa que cuidará deles, disse ele, olhando para Roberto. Eu já perdi muito por causa dessas pessoas. Não vou perder minha família. Do lado de fora, o carro preto permaneceu estacionado, mas ninguém saiu. Henrique e Roberto, agora sozinhos na casa, começaram a mover móveis e criar barricadas improvisadas. Eles vão tentar nos pressionar, disse Roberto. Mas isso nos dá uma vantagem. Sabemos que eles não querem um confronto direto. Henrique, que até então havia se mostrado inseguro, começou a demonstrar uma determinação renovada. Eles podem pensar que somos fracos, mas estão subestimando o que somos capazes de fazer para proteger quem amamos. Enquanto isso, Marina e Gabriel chegaram à casa de Isadora. Ela ficou surpresa ao vê-los, mas ao perceber o estado deles, rapidamente os acolheu. O que está acontecendo? Perguntou Isadora, preocupada. Gabriel hesitou em responder, mas Marina tomou a frente. Estamos em perigo, Isadora. Precisamos de um lugar para nos esconder. Isadora, apesar de assustada, assentiu. Vocês podem ficar aqui. Vou fazer o possível para ajudar. De volta à casa dos Albuquerque, a tensão atingiu seu auge quando dois homens desceram do carro preto e começaram a se aproximar. Roberto e Henrique observaram pelas frestas das janelas, cada um segurando uma ferramenta improvisada como arma. Lembre-se, disse Roberto, o objetivo não é lutar, é ganhar tempo. Os homens bateram na porta com força, a madeira vibrando com o impacto. Sabemos que estão aí, disse uma voz do lado de fora. Facilitem as coisas para vocês mesmos e abram a porta. Henrique olhou para Roberto, que balançou a cabeça negativamente. Eles permaneceram em silêncio, esperando que os homens desistissem. Mas, em vez disso, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Os próximos minutos foram um caos absoluto. Roberto e Henrique usaram tudo o que tinham para atrasar os homens, jogando móveis no caminho e criando distrações. No entanto, era claro que a situação estava ficando crítica. Precisamos sair agora, disse Roberto, com urgência. Henrique concordou, e os dois escaparam pelos fundos da casa, correndo para o carro de Roberto, estacionado a algumas ruas de distância. Enquanto dirigiam para longe, Henrique olhou para trás, vendo sua casa, o lugar onde tantas memórias haviam sido construídas, desaparecendo na distância. Isso não acabou, disse ele, mais para si mesmo do que para Roberto. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Roberto assentiu, os olhos fixos na estrada. Então, precisamos estar prontos para o próximo passo.